Queridos, vamos lá. Deuteronômio 31:6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixarás, nunca os abandonarás. Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti. Nós necessitamos do Seu agir nas nossas vidas, Pai. Que nessa manhã o Senhor possa estar aqui liberando a Sua palavra, Pai. Não algo que veio de mim, mas que tenha vindo de Você, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando essa igreja, Pai. Que essa palavra liberada nessa manhã tenham frutos. E já começo a repreender no mundo espiritual tudo o que está tentando evitar que essa palavra não chegue aos seus ouvidos. No nome de Jesus, Pai, eu quero repreender aqui que as pessoas fiquem em celular, as pessoas aqui fiquem dando atenção a coisas que não é nesse momento para dar atenção. Então, que eles possam aproveitar esse momento tão especial, se entregando diretamente a Ti, tendo atenção à Sua palavra, agindo, dando prioridade a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa estar tampando os olhos, os ouvidos de cada um que queira ouvir outra coisa, Senhor. Que nessa manhã, essa palavra possa chegar no ouvido de cada pessoa que está aqui assistindo, presencialmente ou de forma online. No nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Queridos, o tema da pregação dessa manhã é sobre ousadia. Pode até mandar aí a arte. Amém? A palavra ousadia, ela significa aquele que é ousado. E ousado significa aquele que possui inovação, aquele que é corajoso, aquele que é valente, aquele que não recua perante o perigo. Amém? O homem ousado, ele é inovador, é valente, é corajoso. Ele não recua perante um perigo. Amém? Ele é como um leão. Ele parte para cima da situação. Ele não foge. Ele não fica apático diante de uma situação complicada. Na verdade, ele que parte para cima. Tanto também isso na forma de oportunidades. Ele parte para cima, mas como um leão. Provérbios 28:1 diz o seguinte: os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Amém? Queridos, mesmo que você esteja sentindo perseguido, mesmo que você está sentindo que está sendo perseguido no seu ambiente de trabalho ou na sua vida, porque está acontecendo tantas coisas ruins na minha vida, você precisa ser valente. Você precisa continuar sendo ousado como um leão. Você deve partir para a situação e não ficar apático a ela. O homem ousado, ele é corajoso porque a sua força e confiança não vem dele mesmo, vem de Deus. Amém? O homem ousado, ele é inovador porque ele parte para resolver o problema, mesmo às vezes sem saber como. Mesmo às vezes ele sem saber como, mas ele parte para cima. Mesmo ele sem enxergar o meio, ele confia em Deus, porque ele sabe que serve um Deus criador. Um Deus que cria as soluções, mesmo quando não há soluções. Amém? Esse é o nosso Deus que serve. E eu sei que, eu não sei como você chegou aqui essa manhã. Você pode estar vivendo uma situação que você não enxerga solução. Você olha assim, poxa, não tem solução para isso. Não tenho como resolver isso aqui na minha vida. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus criador. Um Deus capaz de criar soluções onde não há soluções. Então,
Nosso Deus, como é um Deus inovador, Ele vai derramar sobre você, sobre a sua vida, essa inovação. Amém? Só que você precisa ser o quê? Ousado. Ousado como um leão. Amém? Porque os meios, Ele vai entregar a você. Os meios, Ele vai derramar sobre as suas mãos. Amém? Aplauda o nome do Senhor. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 1:7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Querido, eu declaro aqui essa manhã, que a situação que você está vivendo hoje, não vai te desequilibrar. Amém? Eu declaro que essa manhã, a situação que você está vivendo, que você pode não estar enxergando solução, ela não vai te desequilibrar. Amém? Porque, como está escrito aqui em 2 Timóteo 1:7, pois Deus não nos deu de espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Então recebe essa palavra, porque na palavra de Deus há poder, na palavra de Deus há poder. Você crê nisso? Então levanta a sua mão e fala assim, essa palavra é minha, eu não vou me desequilibrar, no nome de Jesus. Amém? Sejam fortes, sejam corajosos, não tenham medo por coisa alguma, pois o Senhor seu Deus vai com vocês, nunca os deixarás, como está escrito aqui no primeiro versículo que eu citei, Deuteronômio 31:6. Também está escrito em 1 Coríntios 16:13, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens corajosos, sejam fortes. Amém? Irmãos, quando eu era um garoto, eu gostava muito de jogar bola na rua. E um dia eu e meus amigos nos inscrevemos num torneio de futebol de salão, sabe? E aí, né, a equipe vencedora ganhava até uma grana boa, porque tinha uma taxa de inscrição, que era que cada um dava um valor, juntava uma grana, e aquela grana toda ia para quê? Para premiação. Só que quem ganhava só era o primeiro e segundo colocado. E aí tinha mais de 20 equipes disputando, sabe? Na rua e tal. Eram uns 3, 4 condomínios. E aí meu time gostava muito de jogar bola. E aí meu time foi ganhando. Aí a gente chegou na semifinal. Falei, meu Deus, agora a gente tem que vencer aqui, para a gente chegar na final, porque aí a gente vai ganhar uma bolada. Poxa, na época, cada um deu R$2. Na época, isso aí foi o quê? Quase 30 anos atrás. E aí, que eu tinha quase 15 anos, né? Eu estou com quase 43. E aí, né? E aí eu fiquei assim, meu Deus, jogamos. Aquele jogo foi super disputado. Faltava 3 minutos para acabar o jogo. Eu sofri pênalti. E estava no 0-0. Eu falei, caramba, caí ali no 0-0, pá. Sofri pênalti, é agora. O time vai vencer. Aí eu peguei a bola, eu fiquei assim, caramba. E se eu bater aqui o pênalti e eu errar? Aí todos os meus amigos vão falar, como assim você bateu o pênalti e errou? Pô, a gente perdeu por sua causa. Aquilo ficou na minha cabeça, eu falei assim, ó. Aí eu deixei lá a bola e saí. Mas eu sabia que aquela bola era para eu bater o pênalti. Mas o medo do que os outros iam falar me paralisou ali. Aí eu fui lá, deixei meu outro colega bater o pênalti. E aí ele bateu o pênalti no meio do gol. E o goleiro defendeu. Quando eu vi aquilo, eu falei, não acredito. Perdeu o pênalti, que aquele pênalti era para eu bater. Aí eu fui em cima dele assim, cobrando. Como assim você perdeu esse pênalti? Poxa, olha só, a gente vai perder por sua causa. Comecei a acusar ele, sabe? Da mesma forma que eu pensei que ia ser acusado, eu acusei a ele. E aí ele falou assim comigo, uma frase que eu nunca mais esqueci na minha vida. Pelo menos eu tive coragem de bater o pênalti. Quando ele falou aquilo para mim, eu falei, tá bom. Até que ele sai correndo. Falei, que vergonha. E aquilo era uma verdade. Essa frase eu nunca mais esqueci na minha vida. Eu tinha uns 12 anos na época. Quando ele falou, pelo menos eu tive coragem de bater o pênalti, foi assim, pá!
pei, assim, sabe? Quando deu um pei, assim, eu falei, é verdade. E isso na nossa vida, cara. Às vezes, e isso acontece também na nossa vida. Tem momentos chaves das nossas vidas que nós precisamos ter coragem de agir. Nós que precisamos bater o pênalti. Porque é nesses momentos que Deus irá mostrar quem Ele vai diferenciar quem serve e dos que não servem a Deus. Amém? São momentos que Deus separou exclusivamente para você, para te honrar e diferenciar em relação aos que servem e aos que não servem. Irmãos, Deus também prova a nossa coragem de agir. Ele quer que você seja um homem ousado. Um homem ousado por... Amém? Você tem que receber essa coragem. Você não pode... Tem momentos que são seus momentos específicos para a sua vida. E você vai ter que bater o pênalti. Amém? Você não pode deixar o outro tentar bater o pênalti no teu lugar, que não vai dar certo. Porque o pênalti é para você bater. Amém? Hoje eu separei aqui, para essa pregação, 4 tópicos em que precisamos ser ousados. Amém? O primeiro é: seja ousado e vença qualquer intimidação. 1 Samuel 17:45 diz o seguinte: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, e que tens afrontado. Amém? Essa é uma história bíblica muito conhecida, que conta a vitória de Davi contra um gigante filisteu, Golias. Ele mostra a ousadia de Davi. Davi foi ousado ali em não permitir que ninguém afrontasse o seu Deus. Amém? Mesmo que aquela pessoa fosse um gigante. Será que nós temos agido como Davi? Será que em alguns momentos que nós sentimos afrontados, nós ficamos calados? Amém? Nós precisamos agir, ser corajosos como Davi. Amém? Davi, ele, antes mesmo dele enfrentar aquele gigante, ele foi intimidado. Satanás se levantou ali várias formas de intimidar Davi. E Satanás, ele não é criativo. Ele vai querer te intimidar da mesma forma. Para quê? Para que você não haja. Para que você fique paralisado. Essa é a vontade de Satanás. Ele quer arrancar a tua coragem. Ele quer te desencorajar. Em 1 Samuel 17, Golias ele afronta o povo de Deus por 40 dias, fazendo um desafio ao povo de Deus. Golias disse: escolha apenas um homem entre vocês para lutar comigo. Se esse homem me vencer, nós seremos servos de Israel. Do contrário, caso eu vença esse homem, o povo de Israel nos servirá. Assim que Davi, ele chegou ao arraial, a pedido do seu pai Jessé para levar queijo para entregar para os seus irmãos, ele ouviu aquele desafio e ele se indignou com aquele desafio. Amém? Davi externou essa indignação com o quê? Com ousadia. Com ousadia, ele queria o quê? Lutar contra aquele gigante. Aquela ousadia de Davi chamou a atenção do rei. De tal forma que Saul, ele queria conhecer Davi. Ele pensou: quem é esse garoto que nunca serviu em uma batalha, pretende lutar agora contra um gigante? Queridos, todo homem ousado e usado por Deus vai sofrer algum tipo de intimidação para não agir. E grande parte dessas intimidações, elas vão atacar o quê? A sua identidade. 1 Samuel 17, 38 e 39, diz o seguinte:
E Saul vestiu a Davi de sua veste. Pôs-lhe sobre a sua cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo sobre e saiu. Nessa passagem, Saul ele foi usado por Satanás. Para quê? Para intimidar Davi. Porque Saul, sendo rei, ele ia colocar a sua própria túnica em Davi, num garoto. Porque Saul iria vestir a sua armadura de guerra em um garoto. Um rei nunca faria isso. Ele fez isso para quê? Com o intuito de escarnecer Davi. Com certeza aquela cena foi uma cena patética. Imagina Saul, mais de 2 metros de altura, e um garoto lá de 14 anos, não sei, um jovem. Olha só, você está querendo lutar mesmo com um gigante? Você? Vamos lá, tá bom, vem cá, veste aqui a minha armadura. Ele fez isso para escarnecer, para falar só, você não tem as características certas para vencer. E o inimigo ele vai fazer isso com a gente também. Ele vai tentar falar o que para você? Você não tem as características certas para vencer. Vai tentar colocar isso na sua mente. Grande parte das nossas batalhas são aqui, ó, na nossa mente, para impedir que a gente faça o que Deus quer. Só que, quando Davi saiu dali, ele não falou nada. Saul deve ter pensado, deve ter entendido, que não é para ele essa guerra. Só que, quando ele saiu dali, Davi ele foi para onde? Ele foi para o riacho. Ele foi para um lugar que ele iria obter as armas para a guerra. Não viria de um homem as armas para que ele precisava batalhar. Na verdade, viria de quem? De Deus. E Deus mostrou ali que ele não precisa de muito para vencer uma grande batalha. Ele entregou o que para Davi? 5 pedras. 5 pedras. O mundo falou que precisaria de quê? De uma armadura, de um escudo, de uma espada. Mas para Deus, ele precisa só de quê? Ousadia. Ele precisa da sua ousadia, da sua coragem, porque Ele é capaz de entregar as ferramentas. Ele é capaz de te dar as munições para a guerra. E você acha que às vezes é muita coisa? Não é. Às vezes são só. Ele deu 5 pedras, mas precisou só de uma para mostrar que é capaz de derrubar um gigante. Amém? E a gente tem que levar isso para as nossas vidas também. Porque o inimigo ele tenta falar que nós não somos capazes, nós não temos as características certas para um determinado emprego. Eu não sei falar inglês. Eu não tenho nenhuma formação. Isso, aquilo. E aí você fica paralisado. Mas às vezes, tem uma empresa ali que está esperando um homem ousado. Sabe? Um homem ousado, corajoso, valente. Que você chega lá assim, eu não sei falar inglês, mas eu vou correr atrás. Eu vou correr atrás para aprender a falar inglês. Mas você pode ter certeza que eu sou uma pessoa determinada para isso. Isso pode ser o suficiente para você ganhar aquela vaga. Então, às vezes nós criamos limitações nas nossas vidas para não agir. Amém? Eu tenho até aqui, vou comentar um testemunho, que eu lembro que um pouco mais de um ano, mais de um ano em que a minha esposa, antes da minha esposa se formar em medicina, faltava mais ou menos 1 ano e meio para ela se formar em medicina, e eu escrevi ela no concurso para médica, lá no estado do Rio de Janeiro. E ela ficou assim, um pouco insegura. Como assim eu vou nessa prova? Eu não sou formada ainda em médica para fazer essa prova. Aí eu falei para ela, você não precisa ser médica para você fazer a prova. Você precisa ser médica para tomar posse da vaga. Amém? Eu escrevi ela naquela prova, ela foi corajosa, assumiu aquele desafio e foi lá fazer a prova.
E aí ela fez a prova tal, não foi bem naquela prova, ficou até um pouco triste por conta disso. Sabe, aquilo deixou ela, poxa, eu fui muito mal colocada tal. Falei, amém, amor. Pelo menos você foi ousada por Deus. Você foi ousada e cumpriu o que Deus estava querendo. E aí passaram-se mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos, não 1 ano e meio mais ou menos. E aí chega um telegrama na casa dela, convocando ela para a vaga. E ela tomou posse na vaga de médica, na manhã que ela colou grau em medicina. Ela colou grau de medicina de manhã e assumiu a vaga à tarde, de médica. Para Deus, nada é impossível. Às vezes você acha que deu errado, mas não deu. Aquilo ali a gente pode ter imaginado, poxa, olha só, foi mal, isso não deu certo, sabe? Mas não, quando é propósito do Senhor, quando Deus quer, só depende da sua coragem. Você às vezes não precisa ter as qualificações necessárias ali para tomar posse naquele momento. Mas essa tua atitude, Deus vai honrar. Como mostra o poder de Deus? Isso poderia ser qualquer dia. Imagina, no dia do tomou a posse, colou grau na manhã e tomou posse à tarde. Isso mostra a mão de Deus. E a mão de Deus está sobre nós. Amém? A mão de Deus está sobre cada um aqui. Então nós precisamos o quê? Ser ousado. Amém? Glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Porque eu sei que Deus vai fazer sobre a vida de vocês. Eu sei. Amém? Deus vai fazer sobre a vida de vocês. É só ter coragem. É só partir para cima, como um leão. Amém? Um leão, ele fica assim, ó, olhando, esperando a oportunidade. Ele olha assim, ó, uma presa passando. Não, é agora. Então você tem que saber. Você tem que agir como um leão. Você tem que observar. Você tem que procurar. Para você saber o que tem que fazer. Amém? E ser ousado para atacar. E ser ousado para agarrar. Amém? A bênção que Deus tem para você. Amém? Glória a Deus. Como está escrito na palavra de Deus em Jeremias 29:11. Pois eu sei bem os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Amém? Então, irmão, seja ousado. Seja ousado. Vença qualquer intimidação. Vença qualquer intimidação. Porque porque não existe nenhum gigante para Deus. Não existe gigante para Deus. Amém? Só que nesse mundo, nada, pode ter certeza, nada nesse mundo é tão grande como o nosso Deus. Amém? E Ele vai estar com você. E Ele vai estar com você na sua batalha. Amém? É necessário, então, vencer os seus medos. Agora, o segundo tópico que eu separei nessa pregação, sobre ousadia, é: seja ousado, agarre as promessas de Deus e cresça. Amém? Números 13, 1 ao 3. Por favor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Uma promessa. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Números 13, 25 a 28. E eles voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. E caminharam, e vieram a Moisés e Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel, e toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, deram-lhes notícia. Mostraram-lhe o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o seu fruto. Eles gostaram da terra. Eles acharam
que aquela terra era demais. Era uma bênção maravilhosa. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Números 13, 30, 31. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Queridos, Deus chamou os líderes de cada tribo de Israel para espiar uma terra, e aquela terra era uma terra prometida. Amém? Deus já tinha dado aquela terra como herança. Era uma promessa de Deus para aquele povo. O que aqui está em jogo não é você achar que você é capaz ou não de fazer. O que aqui está em jogo é você crer ou não na promessa de Deus. É algo muito maior. Não é verdade? Quando você olha para você, eu não tenho capacidade de fazer. Tudo bem. Mas você vai com o seu Deus. Mas quando Deus fala para você que você vai conseguir e te dá uma promessa e você fala assim: Senhor, mas olha para lá. Tem muita gente ali muito forte. Tudo bem, a promessa que você me deu é maravilhosa. Mas se você começar a olhar para situação, começar a focar coisas que não é a promessa, não é a terra, você vai começar a entrar medo no seu coração. E vai impedir de você o quê? Agir. De ser ousado. Amém? Caleb calou aquele povo e declarou a vitória. Mas ele declarou a vitória por quê? Porque ele conhecia a promessa de Deus. Amém? Queridos, quem aqui tem promessa de Deus para a sua vida? Levanta a sua mão. Amém. Glória a Deus. Quem aqui tem promessas de Deus para a sua vida pessoal? Várias pessoas. Promessas na vida profissional. Promessas de Deus na sua vida ministerial. Todos nós temos promessas em todas as nossas áreas. Amém? Então nós precisamos ser o quê? Ousado. Ousado em quê? Agarrar as promessas de Deus. Amém? E nós estamos vivendo um ano especial. Um ano de Shemitah. Um ano que Deus está preparando um novo ciclo para cada um aqui. E eu creio isso. Mas só que você precisa descansar no Senhor. Confiar no Senhor. A terra não tem que descansar no ano de Shemitah? Você não pode plantar? Você tem que confiar? Então é o ano de confiar no Senhor. Mais e mais. De confiar que é Ele que vai fazer. E aquelas promessas se irão cumprir na sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar algo também. O homem ousado, ele precisa o quê? Espiar, observar e atacar como um leão. Agarrando o quê? A oportunidade que Deus está te dando. Amém? Como um leão. O leão, ele fica ali observando. Ele espia. Então nós temos, como está escrito em Provérbios, que eu citei, nós temos que ser como leões aqui. Ousados como leões. Para, quando tiver uma oportunidade, agarre essa oportunidade. Parte para cima dessas oportunidades. Amém? Recentemente, eu tomei até uma decisão ousada nos meus negócios. No curso que Deus me deu. Inicialmente, a minha vontade era expandir o curso que Deus me deu para cá, aqui para Brasília mesmo. Amém? Porque aqui eu já conheço, muitas pessoas já conhecem o meu curso, já conhecem o meu negócio. Eu já tenho uma demanda certa no meu negócio aqui. E ali eu estava vendo, mas só que é o seguinte, só que sempre quando eu colocava em oração,
um imóvel para alugar nessa região aqui de Brasília, colocava em oração, falava: Senhor, eu vou alugar. Vou dar então um tempo de uma semana aí, Senhor. Se caso eu não alugue, eu que vou alugar. Aí quando chegava ali, no último dia alugaram. Eu falei: caramba, então não era de Deus. Porque eu sempre colocava em oração, falava: Senhor, agora esse aqui. Eu começava a orar, tinha que dar um tempo de oração. E aí no final, alguém alugava na minha frente. Eu falava: Senhor, caramba, o que o Senhor está querendo fazer? Então um dia, visitando os nossos parentes lá no Rio, eu passei por uma região ali na Barra, muito top, maravilhosa assim. E eu olhava para aquela região assim, essa região específica na Barra, poxa, caramba, eu gostaria que meu negócio estivesse aqui. Porque era uma região tão boa, tão maravilhosa, que ali tem cliente assim, que eram o meu perfil de cliente. Eu coloquei em oração, falei assim, aí eu estava com o meu sogro, falou assim: mas aqui, quando abre uma vaga, às vezes para alugar aqui, tem gente esperando 5, 6, até 10 anos para alugar. Porque abre assim, pum, aluga na hora. Aí eu falei: E eu pensando assim, para mim aqui também é só daqui uns 6 anos, sabe, na minha cabeça, falando assim, hoje não é a minha condição de expandir aqui os meus negócios. E aí, né, eu voltando para Brasília, aí parece que travou de vez. Não tinha nem imóvel para orar aqui em Brasília. Sabe quando você olhava assim, pesquisava lá no site de busca para alugar um imóvel, para expandir uma certa região aqui de Brasília? Nada. Falei: meu Deus, como assim? E os que estavam para alugar, um pouco parecido com o meu negócio, estavam absurdamente alto valor. Aí eu falei: poxa. E aí Deus colocou no meu coração: lembra daquela terra que eu te mostrei? Lembra daquela região que eu te mostrei lá no Rio? Que agradou os seus olhos? Aí eu falei: Senhor, o Senhor está pensando em expandir para lá, Pai? Aí eu fui pesquisar nessa região, o imóvel onde eu queria alugar, num shopping específico, na Barra da Tijuca, tinha uma sala aparecendo lá para poder alugar. Eu falei: meu Deus, olha só, Senhor, a vaga no shopping que às vezes leva até 10 anos para aparecer, uma sala para alugar. Aí eu fiquei: Senhor, meu Deus, isso vai alugar muito rápido. E aí, na minha cabeça ainda não era aquele momento, mas eu comecei a orar. Agora eu vou orar. Eu vou dar até 2 semanas aí, entendeu? Vai que... Porque eu tinha medo de expandir naquela região ainda. Eu sabia que não ainda... Vou esperar mais um pouco, é melhor. Porque eu sabia que aqui a demanda era mais tranquila, não era desafiador expandir os meus negócios. Não tão desafiador expandir os meus negócios aqui em Brasília. Porque eu já tinha uma demanda. Então eu fiquei assim: poxa, agora eu vou ter que ir lá, nessa terra que é maravilhosa, mas será que ainda estou pronto para tomar esse lugar? E aí eu comecei a orar, dei aquelas 2 semanas e nada. Eu falei: Senhor, então eu vou querer. E aí, eu até pedi para minha sogra ir lá de novo no imóvel, nesse imóvel lá na Barra, dá uma olhada aí, ver como que está. Tinha realmente meus clientes, mas também tinha os meus maiores concorrentes ali, entendeu? E eu fiquei assim: meu Deus, mas eu não posso olhar para o tamanho dos meus concorrentes. Eu tenho que olhar para a terra. Amém? Como Caleb. Eu não preciso ficar olhando o tamanho dos meus concorrentes. Eu preciso olhar para o projeto que Deus me deu. Amém? Eu preciso olhar pela terra que Deus está me dando. E eu falei: amém. Eu vou tomar posse. Mesmo sendo mais desafiador, com certeza eu vou ter mais dificuldades, mas é a vontade do Senhor. Se a vontade do Senhor está ali, fique em paz. Fique em paz. Porque se você parar para pensar, Caleb, ele passou por ali, todos estavam querendo ali a terra prometida, mas eles perderam aquela oportunidade de tomar aquela terra naquele momento. E eles tiveram que, só depois de 40 anos que eles tiveram aquela terra, aquela oportunidade de volta.
Então tem momentos na nossa vida que você tem que tomar. Com certeza, às vezes você vai achar que você não está preparado. Com certeza você vai levantar, vai ter medo. Mas só que Deus está contigo. Deus, Ele vai abrir as portas. Deus vai te dar as ferramentas certas. Amém? Então você precisa crer no Senhor, ter a ousadia em Deus. Amém? E isso é para a nossa vida. E isso é para a nossa vida. A gente tem que buscar isso do Senhor. Buscar, orar, espiar, observar, colocar na mão do Senhor e agir. Não adianta, tem gente que coloca 1 trilhão pede um sinal para Deus. Olha só, já vi gente assim. Deus, quero que faça isso. Aí acontece. Deus, isso. Pede tanto sinal para Deus que Deus até fala assim, meu Deus, esse aqui está com medo. A vontade de quê? De pegar assim, você é o quê? Que eu te coloque lá? Então, tem situações que nós precisamos ter coragem. Tem situações que nós temos que tomar posse, porque a promessa de Deus há sobre as nossas vidas. Amém? Há promessa de Deus sobre a sua vida. E na palavra de Deus, há poder na palavra de Deus. Então você tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar a presença do Senhor e se agarrar à palavra de Deus, porque na palavra de Deus há poder, na palavra de Deus há transformação, na palavra de Deus há provisão. Amém? Então você tem que receber essa palavra de Deus, porque nela há poder. Nela há poder, e ela vai mudar a sua vida, e é ela que vai mudar a sua história, ela que vai expandir os seus negócios, ela que vai vai abençoar o seu lar, é ela que vai transformar essa nação, amém? É a palavra de Deus, e para isso nós precisamos ser ousados no Senhor, ousados em falar a palavra de Deus, ousados em agir como servos de Deus nessa nação, diferenciar, porque é através da palavra de Deus que vai diferenciar o homem que serve a Deus do homem que não serve a Deus, amém? E há uma palavra, na palavra de Deus há uma promessa sobre nós, e nós precisamos atrás dela, amém? Glorifica o nome do Senhor, amém? Só vou ver aqui o horário, porque que faltam 2 tópicos ainda, amém? O terceiro tópico é seja ousado e chame a atenção de Deus, amém? Lucas 19, 1-7. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Queridos, nessa palavra, Zaqueu, ele só queria ver Jesus. Ele falou assim, poxa, eu quero conhecer Jesus, eu quero ver Jesus. Ele não queria muita coisa, ele só queria ver Jesus. Só que Zaqueu, para fazer isso, ele teve que ser ousado. Ele teve que subir em uma árvore para ver Jesus Cristo passar, porque era o desejo do coração dele, ver Jesus. E ele não quis que ele sabendo que Jesus passaria por ali, ele não quis que aquela oportunidade passasse. Então, ele subiu em uma figueira. Uma multidão ali seguia Jesus, mas só apenas um homem ali chamou a atenção de Jesus, Zaqueu. Um homem que não enxergou a sua própria altura, as suas limitações, não colocou desculpa para não ver Jesus. Ele podia muito bem ter falado, eu não vou conseguir enxergar Jesus, eu sou pequeno, sempre vai passar uma multidão e eu não vou conseguir ver Jesus. Mas só que ele pensou assim, não,
Eu não vou abrir a mão dessa oportunidade. Jesus vai passar por aqui. Então eu sei das minhas limitações, mas eu vou procurar algo para ver Jesus. E essa atitude chamou a atenção de Jesus. Aquele homem, ali tinha uma multidão, mas só foi Zaqueu que chamou a atenção de Jesus. Amém? Imagina, você acha que para Zaqueu foi fácil subir em uma árvore? Às vezes você pode pensar, é fácil subir numa árvore. Mas não, porque Zaqueu ele era baixo. Ele teve que enfrentar sua vergonha, suas limitações, para conhecer Jesus. Imagina você, um homem baixo, um homem quase anão, tentando subir numa árvore. Deve ser até engraçado, não é verdade? Você olha assim, caramba, olha só, o cara está lá tentando subir numa árvore, e o cara é tão baixinho, ele fica lá tentando, pode ser, tem uma cena engraçada, mas aquele homem, ele não teve medo. Por quê? Porque para ele, conhecer Jesus, ele enfrentaria todas a sua vergonha. Ele deixou de lado, sabendo das suas limitações, porque ele queria ter aquela oportunidade. Ele não queria abrir mão dessa oportunidade em estar vendo Jesus. E hoje em dia, uma multidão ainda segue Jesus. Não é verdade? Uma multidão. Mas são poucos ainda que chamam a atenção de Jesus. Poucos ainda chamam a atenção de Jesus. Naquela época, aquele quase anão, por ter subido numa árvore só para ver Jesus, chamou a atenção. Hoje, tem uma multidão aqui que segue Jesus. Mas ainda poucos chamam a atenção de Jesus. Isso é uma realidade triste, mas é verdade. Porque quando a gente chama a atenção de Jesus, Ele dá muito mais do que você pensa em ter. Ele dá muito mais do que você sonha em ter. Zaqueu, ele queria apenas ver. Zaqueu só queria ver Jesus. Ele não queria abrir mão daquela oportunidade. Eu quero conhecer Jesus. Só que, quando Jesus viu aquela atitude ousada, aquela atitude de falar assim, não, eu vou entregar mais do que isso. Jesus chamou, pediu para ele descer pelo nome. Porque Ele nos conhece pelos nossos nomes. Jesus te conhece pelo teu nome. E falou, hoje eu vou ficar na sua casa. Imagina para Zaqueu, que só queria ver Jesus passar, receber algo desse nível. Ter Jesus na sua casa. Que bênção é essa? Então, queridos, a nossa ousadia dependendo da sua ousadia, você vai chamar a atenção do seu Deus. Você tem que buscar chamar a atenção do seu Deus. E é uma atitude ousada, você buscar o Senhor. Ah, mas como que eu posso fazer isso? Como que eu posso ser ousado buscando um emprego? Unge o seu currículo. Faz algo diferente. Faz algo diferente, porque essa diferença vai chamar a atenção de Deus. Eu vou até contar rápido, um testemunho aqui rápido do nosso casamento, que nem estava previsto aqui, mas eu vou dar um exemplo. Que quando a gente foi se casar, a gente estava fazendo a lista de prioridade do nosso casamento, sabe? Para confeccionar os convites. Você sabe como é lista de casamento, né? Sempre você vai colocando as prioridades, e aí lá, meu Deus, já passou aqui, ainda tem um monte de gente ainda para chamar. Só que Deus tocou no meu coração, eu senti, não, a presença de Deus tem que estar aqui. Aí eu coloquei lá na primeira linha, nas confecções de convite, Jesus Cristo. Jesus Cristo. E eu coloquei no convite, e aí foi para a gráfica, para a empresa dos convites, lá primeiro, Jesus Cristo. Aí eu falei, meu Deus, o cara deve ter... Como assim, convite de Jesus Cristo? Eu tenho até hoje o convite de Jesus Cristo. Porque eu sei que
que no meu casamento não poderia faltar Jesus Cristo. Todos ali poderiam faltar, menos Jesus Cristo. Então eu coloquei assim, ó, Jesus Cristo é a prioridade nessa lista aqui para o nosso casamento. E o nosso casamento foi muito sobrenatural. Muito sobrenatural. E tocou muitas vidas. Porque não dá nem para contar o testemunho completo. Porque que saiu até na revista, não é verdade? O nosso testemunho. Porque eu vou contar um pouco. Tentar. Porque senão vai ficar pela metade. Então, no nosso casamento, antes da gente casar, a gente alugamos um lugar maravilhoso lá no Rio e tal, nas nossas condições financeiras. Só que 3 meses antes de acontecer o nosso casamento, uma visita do Papa iria utilizar aquela região. Então ele praticamente inviabilizou o nosso casamento naquele lugar que nós tínhamos pago. E naquele lugar tinha todos os nossos fornecedores já. Já até era como se fosse um combo, entendeu? Você ali tinha um monte de coisa e tal. E por conta da minha esposa trabalhar bastante, a gente fez dessa forma. Aí 3 meses antes do nosso casamento, nós fomos praticamente informados pela cerimonialista que ali não poderia, a gente não iria casar ali. Porque não teria condições de a gente entrar. Por conta da visita do Papa. E aí a gente ficou assim, meu Deus, e agora o que a gente pode fazer e tal? E a gente foi lá, fomos lá, pedimos o dinheiro de volta, porque a gente sabia que a gente não ia casar lá, né? Fui lá, e ainda fomos multados por conta disso, olha só. Mas Deus restituiu mais, depois que a gente entrou na justiça. E a gente ficou com aquele dinheiro, e faltava 3 meses para o nosso casamento. E aí a gente foi ligando para um, ligando para outro. E aí, para algum imóvel, não achamos, não tinha a nossa data. Mas tinha um lugar que eu até quando passava assim, para minha esposa ver, eu até virava logo a folha. Porque de tão caro que era o lugar, que eu sabia que ali não poderia ser. Porque era muito, muito, muito caro o lugar. Sabe? O imóvel, aquela casa de festa, era só para milionários, sabe? Filho de governador, coisas desse nível. Até antes de ver, eu até pulei esse aqui, não vai dar. E aí eu falei, amor, vamos ligar para saber. Vai que sobrou esse dia, eles dão para a gente esse dia lá, né? E aí a gente foi lá, a gente ligou era tão difícil você conseguir o contato dessa casa que você tinha que correr atrás. Porque primeiro eles não alugavam a casa de festa para qualquer um, não. Não precisava ter dinheiro só. Eles tinham que ser escolhido para casar ali. Sabe? Era algo assim muito difícil. E aí a gente correu atrás, a gente conseguiu achar o contato do dono. Geralmente, o homem conta com menos detalhes do que a mulher. Na verdade, as mulheres contam com 1 trilhão de detalhes, o homem não. Estou até resumindo. E aí, né, a gente tentou falar com o dono falou o seguinte, a gente ligou para o dono, e o dono atendeu a gente, ficou sabendo da nossa situação, porque a gente teve que passar por um fotógrafo que conhecia, explicar a nossa situação para o fotógrafo, e o fotógrafo falar com o dono. E aí o dono ficou sabendo da nossa história, e aí falou, tudo bem, eles podem ligar para mim. E ele era com muito dinheiro, o cara. E aí ele falou, não, tudo bem, ele pode ligar para a gente, ligou para ele, ele falou assim, não, eu fiquei sabendo da sua história, a minha esposa aqui ficou até compadecida, sabe, sentiu a situação como que é difícil, então, eu posso tentar ajudar vocês. Aí falou assim para você. Aí eu no telefone, né, falei, amor, ela que estava no telefone, minha esposa, amor, fala para ele quanto que é, porque se for caro, eu nem vou. Sabe? Eu falei, não, fala quanto que é. Aí ela falou, mas quanto que é o valor para a gente saber se a gente pode ter condição ou não? A gente fez essa pergunta. Eu falei, porque a gente está sem tempo. Eu não vou tirar o meu tempo para ir lá para falar com o cara, e o cara falar, não, olha só, não dá não. Então eu falei, eu quero saber o preço. Aí o cara falou assim no telefone,
eu não posso passar o valor pelo telefone, porque senão vocês não vêm. Cara, ele falou isso pra gente. Se eu passar o valor pelo telefone, vocês não vêm aqui. Aí eu falei, meu Deus, mas eu quero que vocês venham aqui. Porque eu quero ajudar de alguma forma. Mesmo se vocês não casarem aqui, como eu conheço muita gente aqui, eu posso tentar ajudar vocês em outras casas de festa e tal. Eu falei, amém, então a gente vai lá. Aí a gente chegou na casa de festa. Cara, a casa de festa era um sonho. Minha esposa olhou assim, os olhinhos dela ficou brilhando assim por tudo. Meu Deus, era... Cara, a casa de festa lá era assim, ó. O pessoal alugava aquela casa de festa, chamava Legião Urbana, não, Legião Urbana não, que já morreu, né? Chamava gente assim, ó, gente, bandas antigas assim, para cantar na festa. Era algo assim, meu Deus. E aí a gente foi para lá, a gente vimos ali uma grama maravilhosa, e a gente chegou ali, sentamos aqui, ajoelhamos, porque a gente ficou esperando, o dono ainda não tinha chegado ainda no imóvel, na casa de festa. E a gente entramos, conhecemos, fomos ali para um canto, que ali bem, como que tinha muita grama, a gente foi lá para baixo, orar, sabe? Ajoelhamos naquele lugar, falamos, Senhor, se for a sua vontade esse lugar, o Senhor vai abençoar, e o Senhor vai fazer. Aí do nada, quando a gente sai, levanta, sai em direção, vem um jardineiro. O jardineiro da casa do Reteté. Eis que te digo, Deus tem algo grande para você e é que Deus vai honrar. Foi algo assim que a gente ficou assim, pá, meu Deus, como foi? Seu Jerônimo, eu até guardo o nome do jardineiro. Ele veio com tudo assim, sabe, no Reteté. Eis que te digo que Deus tem algo para você aqui. Eu fiquei, meu Deus, glória a Deus. E aí a gente foi, né? Depois para a reunião, esperamos mais uma meia hora. E aí chegou lá o dono da casa de festa. E a gente foi falando dos valores. Ele falou assim, ó, quanto que você tem? Tem. Eu tenho disponível isso aqui. Eu não posso dar R$1 mais do que da casa de festa anterior. Aí ele olhou para aquele valor assim, pô, para cá, isso aqui, teria que multiplicar ainda por 4 ou 5 vezes, só para o aluguel da casa. Aí eu fiquei, meu Deus, tal. Mas olha só, vou ver se tem aqui a data de vocês disponível aqui. Aí ele olhou. Não, olha só como Deus é, nem sei que era crente, mas ele é crente. A gente tem essa vaga aqui, dia 27 de julho, a data de vocês aqui. Aí eu falei, meu Deus, glória a Deus. Então, como minha esposa foi super tocada com a história de vocês, pra você ter noção, a esposa dele é tão top, que ela até comentou com a Ana Hickman, da nossa situação, que foi até falado no programa dela. Olha só que situação. E aí, né, quando ele falou assim, mas com a vontade da minha esposa, eu vou abençoar. Aí eu falei, meu Deus, como assim? Aí eu fiquei até um pouco assim, pé atrás. A gente fica assim, meu Deus, como assim? Ele vai abençoar. Ele falou, não, vou abençoar, tal, só que eu preciso todo o dinheiro. Todo o valor aqui que você da casa de festa para poder iniciar tudo aqui. Aí eu fiquei assim, orando. No dia seguinte eu falei, pô, será que o cara não está querendo me dar um trambique? Esses caras aí, né? Não sei, vai que ele vai querer me dar um trambique e tal, eu vou ficar sem nada. Aí eu fiquei orando. Aí Deus falou, vai dar. Aí a gente depositou, tinha muitas coisas. E aí, quando a gente fechou com ele falou que, ó, só, com essa condição eu só posso dar isso. Mas ele ficava pescando tudo que a gente estava querendo. Tudo. E ele fazia questão assim, ó, ligar para todos os nossos fornecedores. Falava assim. Ele ligava para todos os fornecedores falando assim, ó, eu já te enviei tal artista, tal empresário, um monte de gente para você. Agora eu estou enviando para você 2 pessoas que para mim são como filhos. Eu não faço isso nem para meus filhos, parentes. Ele falou assim, eu não faço nem isso para meus parentes, mas Deus falou para mim que é para abençoar vocês.
E aí ele ligava para todos os fornecedores. E falou assim, eu quero que você abençoe. Dê o melhor preço. E muitos, como ele era um homem muito poderoso, não, toma. Quem foi que indicou? Foi ele? Não, então fica de graça. Era assim. Foi algo assim, tão sobrenatural. E muitas coisas que não tinha no nosso casamento, que por conta do custo, quando a gente chegou no dia, estava tudo lá. Estava tudo lá de surpresa. Ele fez assim, quando a gente olhava assim, como assim? Porque não estava no objetivo, sabe? E aí, né, por conta disso, das pessoas ficarem conhecendo a nossa história, uma revista super top lá no Rio de Janeiro ficou sabendo da nossa história e quis publicar nos 10 anos, assim, no mês especial da revista O Nosso Casamento, que era só gente, só famoso na revista, e era a gente lá. E aí a gente contou a história para eles, e nós colocamos, e o título da revista foi o seguinte: Uma História de Amor e Fé. Esse foi o título do nosso, e a gente queria que honrasse, a gente falamos de Deus naquela revista. E eu sei que, com certeza, Deus usou aquela revista para tocar muitas outras vidas. Amém? Por quê? Para glorificar o nome dEle. Amém? Gente, eu contei esse testemunho, que não estava programado aqui. Minha esposa que sabe contar. Você sabe como que é? Que ela sabe todos os detalhes, né? Mas amém. Ai, glória a Deus. Até me perdi aqui na pregação. Glória a Deus. Então, meus irmãos, Deus ele é capaz de retribuir muito mais as nossas expectativas. Deus é capaz de entregar. Você pode imaginar algo, mas Ele pode te dar muito mais. Isso acontece nas nossas vidas diariamente. Amém? É só a gente agir de ousadia. Ali a gente foi ousado lá de ligar, até a nossa ousadia de ligar para uma casa de festa desse calibre, foi uma forma ousada. Se você pensar, não vou nem ligar, porque eu sei que é muito caro mesmo, né? Mas foi uma atitude ousada. E através dessa atitude, Deus nos abençoou. Então, às vezes, Deus quer ver a sua atitude. Amém? Agora o último tópico aqui. O primeiro nosso tópico foi sobre seja ousado e vença qualquer intimidação. O segundo tópico aqui que a gente falou foi seja ousado, agarre as promessas de Deus e cresça. O terceiro tópico que a gente falou aqui foi seja ousado e agarre e chame a atenção de Deus. Amém? Agora, nosso último tópico é seja ousado, se renda e ame a Deus. Amém? Lucas 7, 37 e 38. Amém. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele, Jesus, estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-lhes com um unguento. Queridos, essa mulher, para mim, ela foi muito ousada. Muito ousada. Ela teve que vencer todas as intimidações ali, naquele ambiente. Porque ela era uma pecadora, e ela estava na casa de um fariseu. Um lugar que ela não era bem recebida. Imagina para uma situação dessa, em que você já entra num lugar que você está sendo intimidado. Talvez você possa estar trabalhando em algum lugar que você já chega naquele lugar e se sente intimidado. Mas não é por conta disso que você vai agir naquele lugar. Amém? Você pode estar se sentindo intimidado nesse lugar, mas Deus vai te usar nesse lugar para derramar ali a glória de Deus. Amém? Aquela mulher, ela se sentiu ali totalmente intimidada pelo aquele lugar, mas mesmo assim, ela fez o quê?
ela foi ousada em agarrar as promessas de Deus. Porque Deus tinha promessa que viria um Messias. Deus tinha uma promessa ali que viria um Messias que iria salvar, que ia mudar a história. Amém? E aquela mulher, ela foi e agarrou essa promessa. Ela não se sentiu intimidada. Ela venceu aquela intimidação. Às vezes tem momentos na nossa vida que nós precisamos vencer as nossas intimidações. Vencer os nossos medos. Para agarrar as promessas que Deus tem nas nossas vidas. Amém? E aquela mulher, ela chamou a atenção de Deus. Com aquele gesto de ela se jogar no chão, de chorar com lágrimas, os pés do Salvador. Chamou a atenção, derramou unguento, demonstrou o seu amor, o amor genuíno para Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Demonstrar esse nosso amor, ser ousados em demonstrar o nosso amor a Ele. Amém? E essa mulher, ela se entregou a Jesus em público. Em público. Se rendeu aos pés de Jesus. Se rendeu ali. E se entregou em amor a Deus. Queridos, o nosso Deus nos ama. Como eu comecei aqui essa pregação, que Deus me mostrou. Por isso que eu fui ousado aqui no louvor, para trocar o louvor, porque Deus me falou. Você não quer pregar sobre ousadia? Não é verdade? Se Deus está falando para voltar ao louvor, eu vou agir como que Deus quer para a minha vida. Amém? Nós precisamos ser ousados. E Deus me falou que quando estava aqui no louvor, que tinha pessoas aqui, que sentindo sós, sentindo perdidas, abandonadas. Mas eu quero falar aqui nessa manhã, que não existe um amor igual ao amor de Deus. Não existe amor mais ousado que o amor de Deus. Como fala no próprio louvor, existe um louvor falando do ousado amor, que ele abre mão de 99 por causa de uma. E Ele vai fazer isso por você. Ele vai atrás de você onde você estiver. Você pode estar se sentindo só, abandonada. Você pode estar assistindo essa pregação aqui e sentindo perdida, sentindo com muitas dores. Mas eu posso falar o seguinte: Ele te ama. Ele conhece. Ele está colhendo as suas lágrimas aqui nessa manhã. Orabarei, serei bararei. Santo, santo é o seu nome, Senhor. Santo, santo é o seu nome. Ele precisa só o seguinte: se renda. Seja ousada a receber esse amor. Seja ousada a receber esse amor. Peço aqui os levitas. Agora começa a se entregar. Igreja, começa a se entregar a esse amor. Porque não existe nada mais ousado do que aceitar Jesus. Não existe mais ousado do que se entregar em Jesus. Em que você declarar que você precisa dele. Amém? Se renda. Ouse a chamar a atenção desse Deus aqui. Ouse em louvar a Deus como uma forma que você nunca louvou a Deus. Ouse, isso é ousar, é chamar a atenção. Amém? Oh, santo, 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 se renda, ó, rabarei.